Se você toca violão há um tempo, percebe que a sua evolução parou, né? Você deu aquela estagnada, você sente que as suas levadas elas não encaixam como as dos profissionais, sente que a sua mão direita não tem aquele peso que precisa, então fica aqui comigo que eu vou te dar 3 dicas que vão mudar a sua maneira de tocar para melhor e vão deixar o seu som bem mais profissional. Meu nome é Emerson Cordeiro, eu trabalho com violão, mais precisamente com sertanejo há quase 20 anos, né? Tem muito tempo aí gravando e trabalhando, fazendo arranjos e etc. E eu percebi que 90% dos violonistas aí, eles esbarram nos mesmos problemas e que tudo isso tem uma solução muito simples quando você sabe o caminho certo, você sabe o caminho que você tem que trilhar, né? Por exemplo, problema 1, princípio da mão direita. Eu acredito que 70% do seu som aí tá na competência da sua mão direita, né? E é onde a maioria acaba esbarrando naquela dicotomia entre força e jeito de tocar. Às vezes coloca muita força ou às vezes com jeito demais o seu som fica sem pressão, né? Você vai ter que calibrar a sua mão e encontrar um meio termo aí da sonoridade. Por exemplo, a maioria dos trabalhos que eu gravo, dos violões que eu toco, vão ser nessa intensidade aqui, ó. De uma maneira que eu tenho uma pressão sonora na mão, mas que eu consigo evitar também aqueles trastejados chatos, que a corda ela não fica com som distorcido por fazer força demais tocando o violão. Isso com certeza é um dos pontos aí que vai melhorar a sua sonoridade, você encontrar esse meio termo entre a força e o jeito de tocar. Mas você pode ter certeza que está mais para o lado do jeito do que para o lado da força, principalmente tocando em estúdio, gravando e etc. Né? O segundo ponto é um ponto que eu demorei bastante para poder desenvolver, que é entender que dentro de uma levada, dentro de um groove, existem dinâmicas que a gente precisa respeitar. Né? Tem notas mais fortes e notas mais fracas. E embora elas estejam um pouco próximas ali, principalmente quando você comprime o violão na mix e deixa ele um pouquinho mais plano, né? Tem algumas notas que vão precisar soar mais forte do que as outras. Geralmente acentuação no primeiro tempo, nos tempos que a caixa da bateria está tocando também, né? E as demais notas elas vão soar quase que como ghost notes ali. Elas estão próximas, mas elas soam um pouquinho para baixo da levada. Essa levada aqui, por exemplo, ó. Você vê que tem notas que são mais fortes e mais fracas, né? Essa primeira nota ela é bem forte, essas outras 3 swingadas são um pouquinho mais fracas, depois a gente volta para uma nota forte e assim a gente vai construindo o groove dessa levada. Mais uma vez, ó. Isso vai acontecer basicamente em todas as outras, né? A gente demora a construir essa percepção, mas você vai entendendo tocando junto com outros instrumentos também, que para encaixar bem o violão ali vai ter momentos que ele vai aparecer e momentos que ele vai ficar um pouquinho recuado dentro do groove, né? E o terceiro ponto é que existem levadas que são principais dentro desses grooves que a gente já está acostumado, né? E você vai mudar uma notinha ou outra daquela levada principal para poder encaixar o seu LR e o seu violão entrar dentro do groove aí junto com todo mundo, com bateria, com percussão, etc. Né? Eu vou te dar o exemplo de uma vaneira, que é um caso muito comum, né? Que por causa de uma nota a mais ou a menos, você muda toda a intenção de uma levada, né? E aí, para poder construir o jogo de LR, para poder encaixar o violão em determinadas situações, isso é crucial. Tem levadas que são principais e a partir dessas você vai criar outras adicionando ou reduzindo notas aí, né? Por exemplo, essa levada aqui, ó. Se eu adicionar mais uma nota, que no caso vai ser a segunda nota da levada, você vai ver que ela já vai mudar a intenção, ó. Dá para adicionar mais uma nota? Bom, vamos tentar. Se adicionar mais uma nota aqui nesse meio, vai ficar assim, ó.
E aqui a gente já tem uma levada totalmente diferente da que a gente começou, né? Então eu vou fazer a primeira, a segunda e a terceira. Você vai ver que a partir da primeira a gente vai construir as outras duas, ó. Vamos lá. Percebeu? Tem uma levada base, a partir dessa levada base a gente constrói as outras variações, né? E olha, tudo isso que eu te mostrei aqui é só a superfície. Tem muitas coisas que vão construir um bom violonista, que são a técnica, levada, dinâmica, estética, como que você coloca os embelezamentos aí no decorrer da música. E isso não existe na maioria dos tutoriais aí pelo YouTube, né? Por isso que eu criei um método claro, prático e direto que destrava justamente o que falta no violonista intermediário para se tornar um violonista profissional, né? Eu juntei todos os pilares que formam um violonista profissional e coloquei dentro da escola do violão moderno, minha plataforma, onde eu ensino justamente o violonista a tocar sertanejo com estética profissional, mesmo que você ainda esteja no nível intermediário. E o primeiro curso dessa escola é o Violão Sertanejo Pro. Dentro desse curso você aprende um passo a passo do seguinte: as levadas que você deve dominar para tocar o sertanejo moderno, um toque mais profissional usado nas gravações, aplicação real no repertório com exemplos práticos e playbacks para você estudar e exercícios que vão transformar o seu som aí em poucas semanas. Tudo isso de um jeito bem direto e prático para você estudar. E é claro que a nossa escola funciona de um jeito diferente, né? A gente tem uma aula por semana, uma aula que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas e junto com essa aula os playbacks que você vai precisar, os PDFs com os exemplos que você vai precisar e um espaço para você tirar suas dúvidas diretamente comigo. Se você quer finalmente romper esse teto do intermediário, tocar com segurança, com o som, com a dinâmica, com tudo que o sertanejo moderno exige, clica agora nesse botão aqui e entra para a Escola do Violão Moderno. Você vai ter acesso imediato às aulas que já estão na plataforma, aos PDFs e ao suporte aí para a sua evolução. Porque se você chegou até aqui, você já sabe que não é uma questão de talento, é uma questão de método, de percepção e de melhoramento contínuo pelo caminho certo. Eu te mostrei o caminho e agora ele está aí nas suas mãos. A gente se encontra dentro da Escola do Violão Moderno.